Quero convidar você nessa manhã para receber a palavra do Senhor. Quero convidar você nessa manhã para estar colocando diante de Deus a sua vida, diante da palavra do Senhor. Deus, ele realiza milagres na nossa vida, ele transforma e ele muda a nossa história. Eu creio em nome de Jesus que não é por acaso nessa manhã que nós estamos aqui para buscar a presença do Senhor e para receber a palavra de Deus que transforma, que muda a nossa história, que nos dá um norte, né? Que nos fortalece diante das dificuldades e dos problemas que nós enfrentamos. A palavra de Deus que muda o nosso futuro, que transforma as circunstâncias da nossa vida. Deus que faz o impossível em cada um de nós. Na verdade, o texto que nós vamos trabalhar nesta manhã, ele fala justamente sobre isto, sobre esse cuidado, essa graça de Deus, esse poder de Deus que se manifesta em nossa vida, liberando aí a palavra poderosa do Senhor para transformar todo o nosso ser. Eu quero convidar você nessa manhã para a gente partilhar a palavra do Senhor que está lá em 1 Samuel. Nós vamos ler alguns versos e do capítulo 1, bem no início do livro de Samuel, e nós vamos estar vendo alguma coisa sobre a história de Ana. Ana era mulher de Eucana, e Eucana, na verdade, ele era casado com duas mulheres, né? Ana era sua mulher, a primeira mulher, a mulher que ele amava, e ele era casado com uma outra mulher chamada Penina, né? Naquela época, naquele momento histórico, havia essa possibilidade, os homens tinham, às vezes, mais do que uma, geralmente tinham mais do que uma mulher, certo? E Eucana, ele amava Ana, e era casado também com Penina. Penina tinha dado a ele filhos, né? Com Ana ele não teve filhos, e isto era muito complicado no coração de Ana, porque para a sociedade daquela época, a mulher que não podia dar filhos ao seu marido, ela recebia muito preconceito e tinha muita dificuldade naquela época, certo? Trazia uma tristeza muito grande no coração. Então, toda mulher gostaria de dar, né, ao seu marido, à sua família, filhos. E Ana, ela temia o Senhor, ela era zelosa com as coisas do Senhor, mas ela não conseguia dar filhos. E tinha um complicador, porque Penina ficava o tempo todo falando a ela, ficava o tempo todo ironizando essa situação dela, desencorajando ela, e Ana acabava tendo muitos problemas, muitas dificuldades. Ela ficou muito triste, muito angustiada por conta de tudo isso que aconteceu com ela. Mas o que me chama atenção na vida de Ana é que ela era uma mulher de fé, e mesmo que Deus tivesse impedido ela de ter filhos, ela não desiste do sonho, e ela vai buscar em Deus, ela vai se colocar diante de Deus, mesmo com as dificuldades e com as lutas que ela enfrenta, ela decide colocar o coração dela e a vida dela diante do Senhor. Ela vai para o templo orar, e ela está lá orando e chorando na presença de Deus. O sacerdote aparece, pensa que ela está embriagada, e ela diz, não, eu estou chorando de tristeza, de amargura, porque eu tenho o sonho de ter um filho, e eu estou colocando diante do Senhor para que ele mude a minha história. E acontece um milagre, Ana acaba engravidando, e aqui no verso de número 20 diz assim: Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. É tão impressionante porque Samuel, ele é resultado dessa insistência de Ana, de não desistir dos seus sonhos, de correr atrás e de acreditar que Deus podia fazer na vida dela o impossível. Aquilo que não era possível aos homens, aquilo que ela não tinha uma condição natural de fazer e de ver acontecer na sua vida, ela tinha uma plena convicção de que Deus era fiel para realizar na vida dela o impossível. E, de fato, isso acontece. Deus, ele revela a ela o seu amor, o seu poder, e Ana acaba engravidando,
e isso traz para ela uma grande alegria. Quando nasce o filho dela, ela coloca o nome de Samuel, né? Vai ser o profeta Samuel, e ela consagra esta criança ao Senhor. Para a gente ver como que Deus é maravilhoso, através dessa insistência, ela tem um filho, e esse filho acaba se tornando o profeta Samuel, que vai ser um homem muito importante na história do povo de Deus, na história de todo o projeto de Deus na humanidade. Porque é Samuel que vai, mais tarde, quando profeta, é Samuel que vai à casa de Jessé para ungir Davi como rei de Israel. Né? Então, da oração de Ana, da fé dela, da insistência dela, do não desistir dela, aparece uma bênção tão grande, e Deus não apenas dá a ela um filho, mas abençoa a todo o seu povo através do filho que deu a ela. Né? E Samuel vai ser esse grande homem de Deus, esse instrumento de Deus, muito usado por Deus, e tudo isso aconteceu porque uma mulher acreditou, mesmo diante de todas as impossibilidades que estavam à sua frente. Nessa manhã, eu quero usar a história de Ana como uma inspiração para todos nós. E quero tirar dessa história alguns princípios para a nossa vida e para o nosso coração, tá bom? Se você está aí com a tua Bíblia aberta, em 1 Samuel capítulo 1, nós vamos citar alguns textos, tá? Se você não está, não tem problema nenhum, nós vamos citar os textos aqui e tirar alguns princípios da história de Ana para abençoar o nosso coração, tá? A primeira lição que eu vejo na vida de Ana, que dá para a gente refletir nessa manhã, até diante dessas dificuldades todas que a gente tem vivido, dessas lutas que nós temos vivido, e alguns talvez estejam pensando, nossa, como que eu vou mudar minha história, né? Como que eu vou sair dessa situação? Como que eu vou sair dos problemas que eu estou? Como que eu vou conseguir vencer essa enfermidade que eu não né, que humanamente parece impossível? Como que eu vou reverter esse problema que eu estou na minha família, na minha casa? Como que eu vou mudar a minha história? Né? Muitas pessoas hoje estão pensando isso, até mesmo até mesmo por causa dessas dificuldades que o mundo tem enfrentado com essa enfermidade. Tem muita gente muito angustiada com tudo isso. E a gente aprende algumas lições, alguns princípios com a vida de Ana. A primeira lição que eu quero compartilhar com você aqui, que Deus trouxe ao meu coração nessa manhã, é essa. Nunca desista, nunca desista, apesar das circunstâncias serem as mais adversas. Quando a gente olha para a vida de Ana, a gente percebe uma circunstância muito adversa. Né? O texto bíblico diz ali no versículo 2 que Eucana, né, o marido de Ana, ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Né? Ou seja, as circunstâncias dela eram muito adversas. Ela, querendo engravidar, eu fico imaginando os sonhos dela enquanto jovem, o sonho de poder casar, de poder constituir a sua família, de poder ter o seu lar, de poder ter os seus filhos, né? Oferecer os seus filhos, né, à sua família. Ela tinha sonhos, ela trazia no seu coração sonhos, mas as circunstâncias, elas eram as mais complicadas e difíceis, porque ela não só não conseguia ter filhos, como a outra esposa de Eucana, Penina, ela tinha filhos. E isso trazia ao coração de Ana, com toda certeza, uma tristeza muito grande, uma angústia muito grande no seu coração. As circunstâncias eram muito adversas, as circunstâncias eram terríveis, mas ela, mesmo assim, não desistiu. Ela continuou acreditando no seu sonho, ela continuou crendo, e ela foi buscar de Deus alguma forma de poder resolver os seus problemas e as suas dificuldades. A Ana, hoje, para nós, é uma inspiração. Nesse momento que nós estamos vivendo de circunstâncias tão adversas, e talvez você tenha algumas circunstâncias tão adversas na sua vida, talvez você tenha algumas lutas tão terríveis na sua vida, talvez você tenha alguns problemas na sua vida que são tão grandes, mas mesmo diante disso, nós aprendemos com Ana que nós podemos continuar lutando. Não é porque as coisas estão complicadas e difíceis na nossa vida, não é porque a gente tem alguns resultados
que humanamente falando são impossíveis de se reverter, que nós vamos deixar de crer e de confiar no Senhor. Nós temos um Deus que nos ama, nós temos um Deus que é todo-poderoso, nós temos um Deus que faz o impossível acontecer. E nós não podemos desistir da nossa vida, desistir dos sonhos, dos planos que Deus ele tem para nós. Eu quero convidar você para continuar crendo. Apesar das circunstâncias serem adversas, você continuar crendo. Né? Apesar das portas estarem todas fechadas para você, apesar dos teus dias ultimamente terem sido tempos negativos, assim, no sentido de que as coisas não estão fluindo, não estão acontecendo, você não está conseguindo caminhar e encaminhar os teus projetos, os teus sonhos, eu quero dizer para você que apesar das circunstâncias serem as mais adversas, nós podemos e devemos continuar confiando em Deus e crendo e não desistir da nossa vida, não desistir dos nossos sonhos. Né? Se Ana tivesse desistido, ela não tinha alcançado a graça que Deus tinha para ela. E não apenas ela, mas pensa, todo o mundo foi abençoado através dessa mulher que lutou apesar das circunstâncias, que acreditou e que creu apesar das circunstâncias. Né? A fé é justamente essa capacidade que nós temos de olhar para além das circunstâncias, de ver além daquilo que os nossos olhos naturais conseguem conceber. A fé é justamente essa possibilidade da gente ver aquilo que ainda não aconteceu, mas que nós cremos que através da manifestação de Deus pode vir a tornar-se realidade na nossa vida. Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus, ele não está preso às circunstâncias. Deus não está preso ao caminho natural das coisas. Deus pode intervir na nossa vida, no nosso caminho, a qualquer momento, nos ajudando e nos abençoando. A história de Ana é uma inspiração para todos nós. Uma mulher que não se contentou, né, não se limitou às circunstâncias da sua vida, mas acreditou que ela podia ir além. Acreditou que ela podia dar um passo além na sua vida. Acreditou que ela podia realizar um sonho dela. Você tem sonhos? Os sonhos que você tem parecem impossíveis. O sonho que Ana tinha era um sonho que não apenas parecia que era impossível, mas era impossível. Porque, naturalmente, ela era estéril. Ela não conseguia engravidar. Ela não conseguia dar à sua família, ao seu marido, filhos. Apesar de ser um sonho que ela trazia desde a infância, era algo que circunstancialmente era impossível para ela. Certo? Pode ser impossível, mas Deus pode realizar. Pode ser impossível, mas Deus pode mudar a história. Pode ser impossível, mas Deus pode se levantar em teu favor. Pode ser impossível, mas a mão de Deus é suficientemente poderosa para mudar e para reverter todo o quadro na sua vida. Eu quero convidar você para crer nessa manhã, para confiar no Senhor e para colocar a sua vida e o seu coração em Deus nessa manhã. Apesar das circunstâncias adversas que você está vivendo, apesar das portas fechadas, apesar dos nãos que você tem recebido, apesar das impossibilidades que você tem de mudar o teu quadro hoje, você tem sonhos, e eu digo para você que é possível, em Deus, realizar os teus sonhos. Porque na vida de Ana também era impossível que se realizasse, mas Deus tocou na vida dela e realizou, e fez o impossível na vida dela, assim como Deus faz na minha vida e na sua vida. Portanto, eu digo para você nessa manhã, não desista, não desista, não desista, apesar das circunstâncias. Não desista, apesar das portas fechadas. Não desista, apesar das impossibilidades. Mesmo que o mundo inteiro diga não, você pode receber o sim de Deus. E o sim de Deus é suficiente para mudar e para transformar toda a tua vida e toda a tua história. Quem sabe você acordou hoje angustiado por conta das impossibilidades que você tem de mudar a tua realidade.
Quem sabe você acordou nessa manhã e sente-se de mãos atadas, não conseguindo mudar a sua vida, por mais que você queira, por mais que você se empenhe, você diz, eu não consigo dar conta, porque as circunstâncias são muito adversas. Parece que todas as circunstâncias estão contra mim e eu não consigo mudar minha situação. Olha a vida de Ana. Todas as circunstâncias eram contra ela. Todas as circunstâncias eram contra ela. Por mais que ela tentasse, por mais que ela se esforçasse, engravidar não era algo que dependia dela. Não era algo que estava à sua mão. Ela estava vivendo uma circunstância adversa, mas isso não a limitou. Isso não definiu nada na sua vida. Ela continuou crendo em Deus. A fé dela fez com que Deus revertesse aquela situação. Fez com que Deus mudasse aquelas circunstâncias. Primeira lição que a gente aprende com Ana nessa manhã é que Deus, ele intervém na nossa vida. E nós não devemos desistir, apesar de todas as circunstâncias adversas que nos apresentam, que a vida nos apresenta. Não desista. Quem sabe o teu quadro hoje, a tua circunstância, olhando ao teu redor, é totalmente negativa, mas não desista. Continue crendo e continue confiando no Senhor. A segunda lição que a gente aprende com Ana, nessa história da vida dela, que é tão importante e que é tão inspirativa a todos nós, é de que nós não devemos desistir, apesar de todos os desencorajamentos que nós recebemos. Nós não devemos desistir. Ana não apenas tinha uma circunstância totalmente adversa, como também ela recebia desencorajamentos. Através de Penina, que era a outra esposa de Eucana, o marido dela, através de Penina, que tinha filhos e que podia ter filhos, ela recebia desencorajamentos todo dia. Olha o que diz aqui os versos 4 até o verso 7. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porção à sua mulher Penina e a todos os filhos dela, mas a Ana dava uma porção dobrada, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. O tempo todo, Penina ficava desencorajando ela. É interessante, né, como que nós temos sonhos, nós temos projetos na nossa vida, as circunstâncias às vezes são as mais adversas e realmente parece que é muito difícil de acontecer aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós projetamos, mas é incrível como que aparecem pessoas para nos desencorajar, para dizer que isso não é para nós, para dizer que isso é algo que está além da gente, que isso não é coisa para nós, sabe? Ah, isso aqui, filho, isso aqui não é para você, isso aqui não é para nós. Ah, isso aqui você nunca vai ter. Ah, você nunca vai conseguir chegar lá. Como aparecem pessoas para nos desencorajar. Como aparecem circunstâncias que querem nos desencorajar. O texto bíblico fala que Penina, que era outra mulher de Eucana, ele ficava provocando Ana o tempo todo. Ela ficava provocando Ana o tempo todo. Diz no verso 6 que sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Até irritar. Ficava dizendo o tempo todo para ela, desencorajando ela, de que ela não podia ter filhos, de que ela não podia viver aquele sonho que ela tinha, de que aquilo para ela era impossível. Quantas pessoas têm tentado te desencorajar? Quantas pessoas têm tentado apagar os teus sonhos? Quantas circunstâncias aparecem na tua vida para te desencorajar? E o tempo, a Bíblia diz que isso acontecia, o tempo da provocação acontecia sempre. Era ano após ano, todo ano. A cada vez que Penina aparecia grávida, ela ficava zombando de Ana. Ela ficava desencorajando Ana. Ela ficava desprezando Ana. Porque Ana não conseguia engravidar. E ela sabia que era um sonho que Ana tinha.
E ela ficava provocando, desencorajando, irritando a vida de Ana. Assim acontece também com a vida da gente. De repente nós temos um sonho, um plano, um projeto. As circunstâncias são as mais adversas possíveis. Humanamente, às vezes, está até impossível de realizar os nossos sonhos. Mas a gente continua crendo no nosso coração que pode vir a acontecer. Mas aí aparecem as peninas na nossa vida. Essas pessoas que vêm para nos desencorajar, que aparecem para nos desencorajar, para machucar o nosso coração. É isso que diz aqui no verso 7 e 8. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava. Presta atenção, Ana ia para a casa de Deus para buscar de Deus um milagre e a sua rival provocava. Ficava provocando ela, ficava tentando tirar a fé dela. Quantas vezes o inimigo não tenta usar alguém para tirar a tua fé? Quando você decide orar, quando você decide colocar diante de Deus, quando você decide apresentar diante do Senhor as tuas queixas, os teus propósitos, teus sonhos, quantas pessoas não aparecem na tua vida quando você está indo para o altar do Senhor para tentar desencorajar você de buscar a presença de Deus, de buscar o milagre do Senhor? Quantas pessoas falam para você, não, isso aí é impossível, isso aí não vai acontecer na sua vida, isso nunca vai acontecer com você. Eu não sei por que você está buscando o Senhor. Eu lembro lá do cego Bartimeu, quando o cego Bartimeu, ele clamava, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, e cada vez clamava mais alto. Diz que os discípulos chegavam para ele e falaram, não atormentes o mestre. Né? Os caras chegaram para desencorajar ele. Falaram, fala mais baixo. E diz que ele gritava cada vez mais alto, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E as pessoas vieram para desencorajar ele. Falaram, mestre, tem pessoas importantes para atender. Você acha que o Senhor vai se preocupar com você? Você acha que o Senhor está preocupado com esse teu sonho? O que é esse teu sonho diante de tudo que o Senhor tem que fazer? Diante de todos os compromissos e os projetos de Deus? O que é o teu sonho? Quem é você? Às vezes o inimigo fica tentando colocar essas coisas na nossa vida, através de alguém. Dizendo, Deus vai olhar para você, por quê? Tem tantas pessoas mais importantes que Deus vai olhar. Tem tantas pessoas mais importantes para Deus responder. Você acha que Deus vai estar perdendo tempo com você? Era mais ou menos dessa maneira que Penina usava e falava com Ana, tentando desencorajar ela de buscar o Senhor, de acreditar que Deus podia mudar a sua história, de que não existe nada na presença de Deus que não possa ser revertido, de que não existe história que Deus não possa mudar, que Deus não possa transformar. Eu quero dizer para você que está aqui nessa manhã, não é por acaso que você está ouvindo a palavra. Não é por acaso que Deus colocou essa palavra no nosso coração nessa manhã. É porque Deus quer falar alguma coisa comigo, é porque Deus quer ministrar alguma coisa ao teu coração. É por isso que Deus nos trouxe nessa manhã. E sabe o que Deus está dizendo para você nessa manhã? Deus está falando ao teu coração nessa manhã para você não desistir, apesar das circunstâncias adversas que você está vivendo. Apesar de todos os nãos e de todas as portas fechadas na tua cara, de todas as impossibilidades que você tem, de todas as circunstâncias mais terríveis que você tem na sua vida, Deus diz para você não desistir, continuar firme. Apesar das provocações, apesar do inimigo tentar te diminuir, te desqualificar e dizer que você não tem direito, que você não tem condições, que você nunca vai conseguir, que é para você ficar quietinho no teu canto e se acostumar com a sua vida miserável. Porque é isso que o inimigo fala ao nosso coração muitas vezes, para que a gente se acostume à nossa vida miserável, a ponto de acreditarmos, eu nasci mesmo para ser assim, eu nasci para viver desse jeito, eu nasci para que a minha vida seja assim, eu nasci para que eu esteja desse jeito, sabe? O inimigo, ele tenta usar de todas as formas para tentar nos limitar. Meu irmão, minha irmã, a tua vida não é limitada. A tua vida não está condicionada às circunstâncias, a tua vida não está condicionada às situações que você está vivendo hoje. Nós temos um Deus que é todo-poderoso, nós temos um Deus que é poderosíssimo, nós temos um Deus que te ama profundamente e que está disposto a caminhar com você e a experimentar com você o impossível. Olha o que Deus faz na vida dessa mulher. Olha o filho que Deus dá para ela. Nós não sabemos nada sobre os filhos de Penina, mas nós sabemos tudo sobre o filho de Ana. A Bíblia não fala nada sobre os filhos de Penina, mas a Bíblia fala da importância e da grandeza de Samuel, o filho de Ana. Porque Deus é fiel para cumprir os seus projetos e os seus propósitos. Eu quero nessa manhã fortalecer o teu coração e dizer para você, não temas, nós estamos passando por um tempo de enfermidade no mundo, mas não temas.
Nós estamos passando por tempo de dificuldades econômicas, mas não tema. Nós estamos passando por tempos de impossibilidades, mas não tema. Continue confiando, continue crendo, porque eu sei que Deus, ele age de modo sobrenatural na nossa vida. Ele não desiste da gente, ele está presente na nossa vida. E aquilo que hoje parece para você um lugar de tristeza, de amargura, certo? De desânimo, de provocação, aquilo hoje que para você é algo que te traz uma angústia, Deus pode mudar essa história. E Deus pode transformar em um tempo de muita alegria, em um tempo de muita prosperidade. Deus pode mudar essa história, como mudou na vida de Ana. Deus mudou na vida de Ana aquilo que já estava determinado para ela. Deus reverteu a situação dela. Deus reverte a tua situação. Deus muda a tua situação. Deus muda a tua história. Deus muda a tua vida. Deus transforma a sua vida. Deus sustenta a sua vida. Eu quero que você confie nesta manhã. Não é por acaso que a gente está aqui. Não é por acaso que nós acordamos nessa manhã para buscar a presença do Senhor juntos e ouvirmos a palavra do Senhor. Portanto, meu irmão, minha irmã, não desista. Não desista por causa das circunstâncias adversas. Não desista. Não desista apesar dos desencorajamentos, dos enviados do inferno que vêm para tentar tirar o sonho do teu coração, para tentar minar a tua esperança, destruir a tua fé. Não permita. Ana ficou firme, mesmo diante das provocações de Penina. Ana permaneceu firme, e diz o texto bíblico que ela entrava no altar do Senhor, ela ia ao templo, ela ia à casa do Senhor, e ela buscava a presença de Deus, e dia a dia ela clamava ao Senhor, colocando o sonho dela diante da presença de Deus, e pedindo para que Deus fizesse um milagre, para que Deus mudasse a sua história. Foi porque ela creu, e não se rendeu aos desencorajamentos, que ela experimentou a graça do Senhor. A terceira lição que a gente aprende é essa: nunca desista, apesar do desespero bater na tua porta. Nunca desista, apesar do desespero bater na sua porta. Olha o que diz os versos aqui para nós, a palavra, o capítulo 1. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? O marido dela tentava confortar o coração dela. E muitas vezes, e isto acontece com a gente, muitas vezes batia no coração dela um certo desespero, uma certa desesperança. De alguma coisa querer dizer para ela, isso dentro dela mesmo, alguma coisa querer dizer para ela: olha, isso não é para você. Isso nunca vai acontecer. Essa história sua não vai mudar. Acontece isso com você também? De às vezes aparecer alguma coisa e começar a falar ao teu coração e dizer: não é, sabe? Porque às vezes o desencorajamento ele vem de fora, mas às vezes dentro da gente mesmo. Não é todo dia que a gente está animado. Eu fico imaginando Ana, e é sobre isso, na verdade, que eu estou falando. Porque eu fico imaginando, as circunstâncias eram as mais negativas possíveis. Os desencorajamentos, eles vinham de todos os lados. Durante toda a sua vida, a Penina, ela ficava desencorajando Ana. Mas tinha também aqueles momentos em que a gente está para baixo. Sabe aquele momento que a gente acorda, a gente está para baixo? Não é todo dia que a gente acorda, né, animado. Não é todo dia que a gente acorda com a faca no dente, né, com o sangue nos olhos, que nem o pessoal diz por aí. Não é todo dia que a gente acorda com a vontade de ganhar o mundo. Tem dia que a gente acorda, parece que está tudo tão pesado. Está tudo tão complicado. Isso acontecia com Ana também. Às vezes ela não queria beber nada, não queria comer nada. Queria ficar no seu canto sozinha. E nós temos que vencer isso também. Nós não podemos nos render a estes momentos.
A gente não pode acreditar nesses momentos. A gente tem que se reposicionar na nossa vida. Quando vem a desesperança, quando vem aquele sentimento de desânimo, quando vem aquela vontade de, sabe, de ficar escondidinho, guardadinho ali, desanimado, ferido, sabe? Aquele sentimento de vítima, né, da história, de que as coisas não aconteceram para a gente. Nós não podemos nos render a isto. Ana tinha alguns momentos que esse sentimento vinha. E o texto bíblico diz que ela ficava sem comer, ela ficava triste, ficava no canto dela, dava uma tristeza profunda no coração dela. Mas ela se levantava. Diante do desespero, olha o verso 9, diz assim: diante do desespero, ela tomou uma atitude. Ela se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Diante do desespero dela, diante daquele momento que ela estava vivendo, com o coração dela muito apertado, ela se levantava e ela, mesmo com a alma amargurada, mesmo chorando muito, ela orava ao Senhor. Me faz lembrar aquele texto do Salmo 126, o verso 6, que diz assim: aquele que vai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo os seus feixes. Aquele que vai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo os seus feixes. E é isso que acontece com Ana. Mesmo andando e chorando, ela continua semeando. Ela decide semear. Mesmo com o coração dela puxando ela para a cama, puxando ela para o canto, puxando ela para o lugar de desânimo, ela se levanta. Ela se levanta. Ela tem a atitude de se levantar e, mesmo com a alma amargurada, chorando muito, ela vai orar e buscar o Senhor. Eu quero convidar você nessa manhã, nesse dia, para buscar o Senhor, para colocar a tua vida diante do Senhor. Apesar das circunstâncias serem as mais adversas, não desista, continue crendo. Apesar dos desencorajamentos, de pessoas tentarem te desencorajar, fazerem você desistir, continue crendo, não desista, continue correndo atrás dos teus sonhos. Apesar da tua tristeza, da tua angústia, apesar do desânimo e do desespero que bate à tua porta, da vontade muitas vezes de ficar no teu canto e esperar tudo acabar, levante-se e vá buscar o Senhor e prostre-se diante do Senhor. Mesmo que você não tenha nada para falar, mesmo que você não consiga falar nada, simplesmente se prostre diante do Senhor. Se coloque diante de Deus e diga: Deus, eu não tenho o que falar. Eu não consigo falar, mas eu vou ficar prostrado diante do Senhor. E eu vou ficar prostrado diante do Senhor até que o Senhor mude a minha sorte. Esta foi a decisão, a postura, a atitude que Ana teve. E Deus mudou completamente a sorte daquela mulher. As circunstâncias eram as mais adversas e terríveis possíveis. Os desencorajamentos estavam ali ecoando, sabe? Ressonando, batendo na cabeça dela o dia inteiro. O dia inteiro, sabe aquele negócio que não sai da cabeça da gente, às vezes? Aquela frase que não sai, às vezes aquela música que não sai da cabeça da gente, que a gente fica o dia inteiro com aquele negócio na cabeça da gente. Era o dia inteiro na cabeça de Ana aquele desencorajamento. Era o dia inteiro o inimigo martelando na cabeça dela. Sabe aquela coisa que fica martelando na tua cabeça, te desencorajando? Mas ela permanecia firme, acreditando que Deus podia mudar a sua história. Deus tinha poder para mudar a sua história. Eu vou buscar em Deus. Era esse o pensamento que ela tinha. Apesar do desespero que volta e meia batia no seu coração, queria entrar na sua vida, ela ficava firme. E aí ela vivia e viveu na experiência de vida dela aquela palavra que diz que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja do Senhor. As portas do inferno, as limitações, as portas do inferno, aquelas coisas que nos limitam, elas não irão prevalecer na nossa vida.
Se nós tivermos uma atitude de fé, de oração, de busca de Deus, de firmar o nosso coração, de acreditar nessa palavra. Porque eu vou ser sincero para você, nós temos duas opções. Nós podemos crer nessa palavra e viver essa palavra, nós podemos não crer. De repente tem alguém que está assistindo, que está aí participando, e que de repente diz, eu não acredito. Tudo bem, é um direito que tem. E, de fato, se não acreditar, não vai acontecer mesmo. Mas se eu acreditar, se eu crer na palavra do Senhor, e crer não é um sentimento. Hoje eu estou muito crente, porque se depender de sentimento é muito complicado, porque tem dia que a gente está acreditando em tudo, né, de Deus, e tem dia que a gente está com muita dificuldade de acreditar. A nossa fé é uma atitude, a fé é um movimento. Fé é um movimento que nós temos, é o entendimento que nós temos. Eu sei que Deus existe, eu sei que Deus está aqui, eu não estou vendo Deus, mas eu tenho plena convicção de que Ele está aqui. Eu sei que a palavra de Deus é verdade e que a palavra de Deus irá se cumprir na minha vida. Eu sei que Deus colocou esse livro sagrado e santo na minha vida para que eu pudesse ser transformado, para que essa palavra pudesse mudar a minha vida. Eu sei que Deus me acordou nessa manhã para ouvir essa palavra e eu estou com os meus irmãos e irmãs ouvindo essa palavra e essa palavra vai mudar a minha vida. Eu sei que quando eu oro, Deus ouve. Eu sei que quando eu intercedo, coloco a minha vida no altar do Senhor, Deus se manifesta em meu favor. Eu sei que Deus age na minha vida. Essa convicção que nós temos é que faz a diferença na nossa vida. E essa convicção que eu e você precisamos ter. Apesar das circunstâncias, apesar dos desencorajamentos, apesar do desespero que às vezes bate à minha porta, eu vou continuar crendo e confiando no Senhor. E sabendo que Deus está protegendo, livrando, abençoando e que Deus está guiando todos os meus passos. E eu quero convidar você nesta manhã para você crer nessa palavra. Confiar nessa palavra de Deus. Acreditar que há um propósito maior de Deus para a tua vida do que você pode imaginar. Deus está presente na tua vida e na tua história. Deus abençoe teu coração e a tua vida nessa manhã. Faça como Ana. Faça como Ana. Não se renda às circunstâncias. Não entregue os pontos porque as circunstâncias são as piores possíveis. Não entregue os pontos porque o inimigo levanta pessoas para te desencorajar, para dizer para você que não é possível, que você não vai conseguir. Não entregue os pontos porque volta e meia bate um desespero no teu coração e uma vontade de desistir de tudo. Não desista. Quando bateu esse desespero no coração de Ana, sabe o que ela fez? Ela corria para a casa do Senhor, porque ela sabia que se algo podia mudar a vida dela, era a presença do Senhor, era a palavra do Senhor. É o que está acontecendo nessa manhã. A palavra do Senhor é que muda e que transforma o nosso coração e a nossa alma. Cremos que Deus está derramando a graça dele sobre todos nós, nos abençoando. Nós vamos receber a bênção do Senhor agora, através do nosso tempo de oração, tá bom? Eu vou pedir para você fechar os teus olhos, para nós estarmos orando e colocando no altar do Senhor nessa manhã a nossa vida. Coloque a tua vida, a tua família. Feche os teus olhos nessa manhã. Eu vou pedir primeiro para que você coloque diante de Deus teus pedidos de oração. Coloque diante do Senhor o teu clamor nesta manhã. O que você deseja que Deus esteja fazendo, colocando aí na sua vida, derramando na sua vida, trazendo a sua vida. Quais as bênçãos que você espera, que você está buscando do Senhor e que você gostaria que Deus estivesse realizando nessa manhã na tua vida. Coloque teu coração diante do Senhor. Coloque a tua vida diante do altar de Deus. Você que está fazendo o jejum, coloque as tuas intenções todas diante do Senhor. Peça para que Deus esteja abençoando a tua vida nesse dia, conduzindo a tua vida. Seja ousado. Pode pedir a Deus aquilo que você deseja que o Senhor esteja fazendo na sua vida. Por mais impossível que pareça aos homens, e que de fato talvez seja, não tem nada que seja impossível ao nosso Deus. Não existe circunstância que o nosso Deus não possa mudar. Eu creio nessa manhã que não é por acaso que você está aqui ouvindo essa palavra, que nós estamos juntos aqui celebrando o nosso Deus. Não é por acaso que a gente está aqui, não. Deus tem um propósito maior
para a nossa vida, cuidando do nosso coração, cuidando do nosso caminho, tá bom? Creia em nome de Jesus. Você não está sozinho, não está sozinha. Deus está presente nessa manhã, nos abençoando e derramando a graça dele poderosa sobre todos nós. Eu quero nessa manhã que você creia, que você confie e que você coloque toda a sua vida na presença daquele que tudo pode, aquele que pode mudar as tuas circunstâncias, por mais complicadas e difíceis que elas pareçam. O Deus do impossível está aqui, está presente para nos abençoar. Nós cremos, ó Pai, no teu cuidado, no teu amor, na tua graça, é sobre a vida de todos nós, Pai. Colocamos diante do Senhor, Pai, o nosso coração nesta manhã, pedindo, Deus, e rogando do Senhor a tua graça. Alimenta, Deus, em nome de Jesus, a vida, Senhor Deus, de cada um que está conosco, Pai. Eu coloco, Pai, diante do teu altar, cada família, Deus, cada lar, cada casa que estão aqui reunidos. Eu peço a ti, Senhor Deus, o teu cuidado, Pai. O Senhor conhece, Pai, toda a nossa vida. O Senhor sabe, Pai, das nossas lutas, das nossas dificuldades. O Senhor conhece, Pai, os nossos sonhos, Pai. O Senhor conhece, Senhor Deus, quais são os sonhos mais profundos que nós temos no nosso coração, Pai. Às vezes, Senhor Deus, já até perdemos, Senhor Deus, a certeza, o desejo de que venha acontecer, Pai, na nossa vida. Nós, por causa das dificuldades, por causa das circunstâncias tão adversas, nós não cremos, Senhor Deus, e não confiamos mais que pode acontecer. Mas, Deus, nós queremos mudar isso nessa manhã, Pai. Nós queremos voltar a crer, voltar a confiar, Pai. Todos os sonhos e os planos que o Senhor tem para nós, eles vão se realizar para a tua honra e para a tua glória, Pai. Nós cremos, Deus, que o Senhor está presente nessa manhã. E nós pedimos, Pai, que o Senhor fortaleça a nossa fé, Pai. Assim como aconteceu com Ana, Pai. As circunstâncias dela eram as mais difíceis, as mais adversas. Mas o Senhor realizou um milagre apesar disto. Os desencorajamentos aconteciam o tempo todo, mas o Senhor a fortaleceu, Pai, para que ela permanecesse, Deus, em pé diante das adversidades, das provocações. E também, Deus, o Senhor ajudou ela nos momentos difíceis, Pai, de desespero, nos momentos, Pai, de tristeza, de amargura. O Senhor esteve presente, Deus, na vida dela. Esteja, Senhor Deus, conosco nesta manhã. Nos abençoe, Deus, nesta manhã. Ó Deus, derrame o teu Espírito Santo e a tua unção sobre cada um, Pai. Fortalece, Deus, o coração de cada um. Que cada um aqui creia, Pai, nesta manhã, de que o Senhor está fazendo uma grande obra, de que o Senhor está cuidando da nossa vida e de que Deus, o Senhor, abrirá uma porta de milagre para todos nós. Abençoe, Deus, em nome de Jesus e cuida, Senhor Deus, de todos. Fortalece, Deus, este coração, Pai, e traz de volta a certeza de que o Senhor fará um milagre na vida e na família, Pai, de cada um. Abençoe, Deus, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor Deus, a vida do Gabriel, derrame a tua graça sobre ele, sustenta, Deus, a vida dele, traz, Senhor Deus, a tua cura e a tua bênção sobre a vida do teu servo, Pai. Abençoe-o, Pai, em nome de Jesus, com a tua paz. Em nome de Jesus, Pai, abençoe também a vida do Alice, abençoe também, Deus, a vida de cada um que está aqui, Senhor. Eu clamo a Deus por todos que estão aqui, Senhor. Que o teu Espírito Santo e a tua paz esteja, Deus, sobre a vida de todos nós. Dê, Senhor Deus, um dia vitorioso, um dia abençoado. Colocamos tudo diante do Senhor. Oramos a Deus pelo nosso jejum, colocando todos os motivos diante do Senhor, Pai. Cada um deles, nós apresentamos, Senhor Deus, diante do teu altar. Pedindo, Deus, a tua graça, a intervenção do teu Espírito Santo, Pai. O agir do Senhor sobre a vida, Senhor Deus, de todos nós. Abençoe e dê a todos, Pai, um ótimo dia, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças ao nosso Deus, louvamos a Deus por esta manhã, agradeço por você estar com a gente, que Deus ministre mesmo a sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Nós estaremos juntos hoje às 19 horas, tá? Hoje nós temos a nossa celebração, hoje é dia de campanha, tá? E nós queremos convidar você e a tua família para estarem conosco na nossa celebração logo mais à noite. Vai ser uma bênção, um tempo precioso que nós vamos ter diante do Senhor. E você que quer começar uma campanha de oração, esteja conosco hoje às 19 horas.
Você que está fazendo a campanha, fique firme. E convidamos todos para estarem conosco na nossa quarta-feira poderosa, hoje à noite, tá bom? Ótimo dia para você, fica com Deus e até mais. Muito bom estar com você aqui. Deus abençoe e um ótimo dia para você.